TV Una Notícias. Notícias de Ibiúna em primeira mão. Alô, meus amigos e minhas amigas, aqui é o jornalista Carlos Rossini. Nós estamos aqui numa das cabeceiras da Ponte Nova, que faz parte da estrada que liga Mairinque a Ibiúna e vice-versa, obviamente, né? O que aconteceu no dia 9 agora? Uma carreta, é proibido passar carreta pela ponte, isso foi um parecer técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, proibiu isso, teve um parecer contrário. A ponte foi interditada exatamente no dia 27/12 pelo Fórum de Ibiúna, pela Justiça de Ibiúna, pela Promotoria Pública, pela Autoridade Judiciária de Ibiúna, porque eles tinham recebido uma série de denúncias dizendo que a ponte poderia cair, desabar. Aí o que eles fizeram? Entraram com um ofício para o prefeito anterior, o Paulo Sazak, e como o Paulo Sazak não reagiu ao ofício do judiciário, o judiciário interditou a ponte, que ficou interditada por 24 dias, foi uma catástrofe aqui na região, incomodou todo mundo. Então aqui nós estamos ao lado do autor do parecer que foi acatado pelo judiciário de Ibiúna, o engenheiro Marcelo Zambadino. Ele deu o parecer técnico e foi acatado pela justiça, mas de qualquer maneira as coisas não estão funcionando como deveriam, não é isso mesmo, Marcelo Zambadino? TV Una Notícias, um oferecimento de WTR Wagner, corretora de seguros. Família Super Ibiúna, você merece o melhor. Topografia e Agropecuária Hélio Domingues. Feijões Mágicos, educação bilíngue. Alinhamento 3D, balanceamento, rodas, pneus, baterias e acessórios. É na NASCAR 7. Exato, jornalista Carlos Rossini, muito boa tarde aos seus telespectadores aí, a TV Una. O que a gente está vendo aqui, conforme as nossas imagens aqui, que esse dispositivo implantado, ele não é o suficiente para que se contenha esse tráfego de carretas. Além do que, a sinalização viária, ela não está dentro das normas técnicas para que os veículos de grande porte nem cheguem até essa localidade, porque o objetivo, quando você tem um problema desse daqui, é que você faça uma sinalização dentro das normas viárias técnicas adequada para que o motorista ele verifique o problema e que chegue a nem chegar até o local, porque depois a gente sabe, quando chegou no local aqui, ele não tem mais como fazer a manobra. Marcelo, deixa eu interromper um pouco. Exatamente isso que aconteceu no dia 9. Dia 9, uma carreta veio por esse caminho, teve problemas, até arrebentou a parte aqui para entrar, não conseguiu entrar. Ela acabou sendo removida por um trator aqui. E o que aconteceu? Ambulâncias, pessoas que iam fazer tratamento em Sorocaba, tiveram que voltar e ir para São Roque para poder chegar a Sorocaba e outras localidades. Foi um sacrifício enorme, várias horas ela ficou aqui interditado. E isso não pode acontecer mais, não é verdade? Exatamente, mas para que isso não aconteça, é o que eu falei há instantes atrás, precisa-se ter uma sinalização viária adequada para que esses motoristas com veículos de grande porte, eles identifiquem a sinalização e façam o retorno, que é na divisa Ibiúna-Mairinque, do lado do Ibiúna. Ali você tem um bolsão de retorno. Você passou dali, você não tem mais nenhum bolsão. E se hoje a TV Una chega ali, lá nessa divisa, ela vai verificar que é uma sinalização inadequada, conforme eu afirmei aqui. Outro fator que eu também afirmei e já conversei com a Secretaria de Obras, já conversei com a Secretaria de Segurança do município, e ainda afirmei que o dispositivo correto para retenção na ponte, caso ele seja violado, que fosse um dispositivo de divisórias New Jersey em concreto armado. E o que a gente está verificando aqui, que não foi feito isso, foi colocado esse dispositivo com guarda-rails, que isso não serve para nada diante de um veículo de grande porte. Ele passa por cima com muita facilidade. Quando chegam os veículos aqui, a pessoa já fica o motorista já fica desesperado, fica com raiva porque não conseguiu detectar, porque não existe a sinalização adequada. O que ele faz? Ele avança para cima e é o que vocês estão vendo aqui.
o dispositivo já está completamente destruído. É isso aí. Marcelo, se continuar assim, se continuar sem esse respeito a uma decisão judicial, passando carretas aqui, o que vai acontecer? O que, na sua opinião, como um técnico que fez um parecer aqui muito sério, muito bem fundamentado, e o que a prefeitura deveria fazer diante dessa situação que continua, que prossegue, complicado? Então, o que vai acontecer se continuar o desrespeito, né, ao parecer técnico e à decisão judicial? Vão se passando veículos de grande porte, carretas e carretas, vão danificando a ponte, né? E o que vai acontecer? Você cada vez mais vai piorando a situação. Eu repito, quando eu fiz o meu parecer, até houve um outro questionamento. Mas a ponte não tem risco de cair? Não, hoje ela não tem risco de cair, quando ela não tinha risco, quando foi feito o parecer técnico e foi emitida a decisão judicial. Agora, se o problema persiste, se as coisas continuam a destruir a ponte, obviamente vai ter problemas muito sérios. E o que vai acontecer? Vai acabar tendo mais um transtorno à população do bairro aqui, que antes você levava 5 minutos, 10 minutos para chegar no centro. Quando houve a decisão judicial que foi interrompida, você levava 50 minutos. Então, eu tenho certeza, eu como moro aqui, também desse lado aqui, eu não quero que isso aconteça. E eu tenho certeza que a população também não quer, né? E eu tenho certeza que uma sinalização adequada viária dentro das normas técnicas, os motoristas não vão enxergar essa decisão para que não venham até a ponte. E a prefeitura tem que fazer o quê? Ela tem que fazer o que eu, inclusive, salvo engano, no meu parecer técnico, eu coloquei que tem que ser feito um dispositivo com divisórias New Jersey. É isso que a prefeitura tem que fazer. Além da sinalização correta e indesmentível. Sim, e a sinalização correta hoje essas placas que foram colocadas aqui, elas são em dimensão completamente inferior às placas que são colocadas em autopistas, que a gente chama de rodovias, de vicinais. São placas maiores. Para quê? Para que os motoristas eles consigam enxergar o fato. Marcelo, deixa eu te falar, a preocupação. Não existe uma placa do tamanho correto, adequado, falando é proibido passar carreta sobre a ponte, sobre essa estrada, é isso. Exatamente isso. Conforme eu te afirmei, eu cheguei há pouco da cidade de Votorantim e basta a pessoa... Então, aliás, também já falei com o subcomandante da guarda e já falei com a secretária de obras, né? E inclusive eles residem lá em Sorocaba. Para eles é muito fácil ir até a cidade de Votorantim e verificar. Eu acabei de ver agora, no início da cidade de Votorantim, tem uma placa de aproximadamente 1,40 por uns 2,50, 2,80, onde tem o dizer, é proibido tráfego de carretas. É isso aí. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Então agora com a palavra o prefeito municipal de Ibiúna para resolver esse problema que continua, que persiste. Jornalista Carlos Rossini, TV Una, até o nosso próximo encontro. TV Una Notícias. Acompanhe nossas redes e fique por dentro das notícias de Ibiúna em primeira mão.